Imagine a seguinte situação. Você está de plantão, seja em UTI, PS ou enfermaria. E, de repente, alguém te chama porque uma pessoa não está bem. Ou pior, perdeu a consciência. Você imediatamente para o que está fazendo e sai correndo para acudir esse paciente. Ao se aproximar dessa pessoa, é perceptível que ela realmente está inconsciente. Aí pinta aquela questão: o que fazer? Se você já passou por essa situação ou ainda não passou, mas tem medo de passar e não saber o que fazer, este vídeo é para você. Recomendo que assista até o final. Sabe, normalmente quando essa situação acontece, você cai de paraquedas numa situação de estresse. Alguém te chamou no desespero e você ativa aquele modo emergência. Aquela descarga de adrenalina acontece. Sua pulsação acelera. O pensamento começa a ficar embaçado. O raciocínio começa a viajar em centenas de coisas, procurando uma solução. Que diacho faço agora? Essa situação me recorda um simpósio de emergência cardiovascular no Albert Einstein, lá em São Paulo. Aquele evento, para mim, era muito especial, pois teria a participação de um médico chamado Daniel Davis, que é um dos maiores estudiosos da American Heart Association na ciência da reanimação básica, o dito Basic Life Support, ou suporte básico de vida. Se você já teve a oportunidade de fazer BLS ou ACLS, o nome dele você encontra nas páginas iniciais, como um dos autores do livro. Eu sou um aficionado pelo suporte básico. Eu sou tão viciado nisso que odeio chamar de suporte básico. Porque básico, para nós brasileiros, para a língua portuguesa, significa comum, trivial, simples. Mas essa tradução vem do inglês basic. E basic em inglês significa base, fundamento. Então eu me dou ao luxo, por gostar tanto dessa matéria, de a chamar de suporte fundamental de vida e não suporte básico de vida. Mas voltando, por ser um aficionado por suporte fundamental, eu tinha que participar desse simpósio, pois contaria com a participação do Daniel Davis. Nesse dia, teríamos algumas estações de simulação, e tive a sorte grande de cair no grupo que contaria com ele como preceptor. Estávamos lá então numa sala com um boneco de reanimação e um ator que faria o papel de filho do paciente. Paciente renal crônico internado na semi-intensiva por hipercalemia, acompanhado pelo filho. Durante o procedimento de diálise, perde a consciência. Ok. Quem quer participar do caso? Éramos um grupo com 10 a 15 pessoas no máximo. Já viu aquela situação em que as pessoas estão assim, enfileiradas lado a lado, e ao ser solicitado um voluntário, todo mundo dá um passo para trás e você acaba ficando na frente de todo mundo? Então, esse tongo era eu. E bem nesse momento o Daniel Davis vira e me vê lá, parado na frente de todo mundo, como se tivesse imediatamente se voluntariado. Mas mesmo assim, ele selecionou mais 3 colegas para atendermos em equipe. Eu, outro médico e mais 2 enfermeiras. O paciente perde a consciência e as pessoas te chamam e você chega e se pergunta: o que fazer? Essa foi a mesmíssima situação. Quando eles leram o caso, paciente renal crônico que perdeu a consciência e blá blá blá, na hora saquei que era uma parada cardíaca por excesso de potássio, a chamada hipercalemia. Mas fiquei quietinho, pois sabia o que fazer. Afinal de contas, era e ainda sou instrutor de ACLS e BLS da American Heart e ensinava isso todo mês, Brasil afora. Quando Daniel Davis disse: Podem começar? O meu colega prontamente foi ao paciente, pegou um estetoscópio e começou a auscultar os campos pleuropulmonares e o coração do paciente. Neste momento, o ator, e gente, muito legal esse tipo de situação de simulação, começou a se desesperar. Afinal de contas, o pai tinha perdido a consciência e começou a gritar com o colega e conosco, elevando a tensão do momento. E como eu estava? Irritado. Eu estava de braço cruzado, batendo o pé e pensando: caraca, meu, larga a mão disso e identifica essa perda de consciência logo, como deve ser feito. E o tempo passando, e a tensão aumentando. Pronto,
Eu vou parar por aqui porque senão eu dou para você a cereja do bolo desse vídeo. E eu te quero aqui comigo até o final. Muito bem. O que aconteceu com esse meu colega nesse dia de simulação é o que também acontece com você e comigo diariamente. Como identificar uma parada cardíaca? E sabe por que essa dúvida é tão frequente? Mas tão frequente? Em primeiro lugar, número 1, porque estamos falando de parada cardíaca, a maior emergência que existe. Então, se é uma condição complexa e grave, é óbvio que tudo para aprender sobre ela, inclusive a sua identificação, talvez seja também complexo. 2. A adrenalina do momento realmente faz a gente chamar canarinho de meu louro. Ou seja, há tanta coisa que passa na nossa cabeça que te deixa totalmente confuso. Meu Deus! Então é normal você achar que é difícil identificar uma parada cardíaca. Aliado a isso, poderia dizer que tem uma terceira causa, hein? O antigo ABC. Porque a identificação da parada cardíaca se faz realmente na letra C. E antes da letra C tem o AB. E se eu não lembro o que fazer no C, o que dirá o que eu tenho que fazer no AB antes? Só que não é mais assim. A gente sempre começa na letra C, pois desde 2010 o sistema a ser feito é o CAB e não o ABC. Se você quer entender um pouco sobre essa transição do ABC para o CAB, eu falei a respeito em outro vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição deste. E como é feita essa identificação da parada? Quais os exames complexos, procedimentos mirabolantes, expertise de quantos anos é preciso? Nada. É mais simples do que você imagina. E justamente por ser simples, as pessoas pensam: Ah, não. Parou. Não deve ser assim, não. Isso aí que você está me falando? Pare. Eu estou falando de parada cardiorrespiratória, então tem que ser algo muito complexo, no mesmo nível de complexidade. só que não é. Quando uma pessoa rebaixa a consciência, várias podem ser as causas: AVC, sepsis, hipovolemia, sangramento, anemia, uremia, excesso de sódio, falta de sódio, intoxicação medicamentosa e, entre outras, a parada cardíaca. A que necessita de intervenção imediata, e por imediata digo já, em questão de segundos, é a parada cardiorrespiratória. Portanto, se faz essencial que a identificação seja rápida e fácil. E como fazemos? É muito simples. Primeiramente, chame em alto e bom tom o paciente pelo nome, ao mesmo tempo que bate com vigor nos seus ombros ou no peito. 2. Exponha o tórax do paciente e em no mínimo 5 e no máximo 10 segundos, veja se ele tem movimento do tórax e pulso ao mesmo tempo. Feito isso, se o paciente não respondeu e não tem movimento respiratório e nem pulso, está identificada a parada cardiorrespiratória. Nossa, lá volta. Imediatamente deve-se chamar ajuda, equipe hospitalar, se você estiver dentro do hospital, ou ligar para um serviço médico de ambulância se você está fora do hospital, e iniciar as compressões. Antes de 2010, realmente, esse processo usando o ABC era muito complexo. Ah, sério? Não pode ser. Não acredito. Só isso? Eu não acredito. Sério, só isso. E por ser tão simples, as pessoas ou negligenciam ou não acreditam que seja assim tão simples. E muitos realmente não sabem fazer essa identificação. Mas agora você sabe. Então no próximo plantão, ao se deparar com um paciente desacordado, chame-o e toque em seus ombros. Se não tiver resposta, veja se tem movimento da respiração. E pulso ao mesmo tempo, em no mínimo 5 e no máximo 10 segundos. Se não tiver pulso nem respiração, grite por ajuda e inicie as compressões. E nesse momento inicial, não se preocupe em ventilar. Por favor, não. É sério. Espere a equipe que você chamou chegar para então iniciar as ventilações se você não tem experiência em fazer reanimação com compressão e ventilação naquele sistema 30x2. Apenas comprima.
Pronto! A partir de agora, você sabe como identificar uma parada cardiorrespiratória e não passará nervosismo e não terá dúvidas, pois é isso mesmo, confie em mim. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar o seu like, deixar aqui o seu comentário e, mais importante, compartilhe. Difunda esse conhecimento que eu estou aqui passando para você. Até o nosso próximo encontro.